A chuva tamborilava na janela da cozinha quando Teresa colocou o último prato sobre a mesa. Olhou para o relógio na parede, quase 8 da noite e Carlos ainda não tinha chegado. Seu irmão sempre fora pontual, um traço que herdara do pai, mas desde que o velho Antônio falecera, muita coisa havia mudado. Teresa ajeitou o guardanapo de pano bordado, herança da mãe, e voltou para o fogão, onde o feijão borbulhava lentamente. O aroma familiar enchia a pequena casa no bairro do Meier, zona norte do Rio de Janeiro, mas não conseguia espantar a tensão que pairava no ar. Paulo, seu marido, entrou na cozinha com a expressão fechada que se tornará habitual nos últimos meses. Ele ainda não chegou? Perguntou, mas não esperou pela resposta. Serviu-se de uma dose de cachaça e sentou-se à mesa. Teresa conhecia aquele ritual, cada gole era acompanhado de um suspiro mais pesado que o anterior. Ela queria dizer que tudo ficaria bem, que encontrariam uma solução, mas as palavras ficavam presas em sua garganta. Como consolá-lo quando ela mesma não acreditava no que dizia? O barulho do portão interrompeu seus pensamentos. Carlos finalmente chegará, acompanhado de Márcia, sua esposa, e dos gêmeos João e Miguel, de 8 anos. As crianças entraram correndo, trazendo consigo o cheiro de chuva e a energia que só as crianças possuem. Desculpe o atraso, disse Carlos, pendurando o casaco molhado. O trânsito na linha amarela estava impossível. Teresa abraçou o irmão, notando como ele parecia mais magro e mais velho. Os olhos, antes tão vivos e parecidos com os dela, agora estavam cercados por olheiras profundas. Não tem problema, respondeu, fingindo uma despreocupação que estava longe de sentir. O importante é que vocês vieram. A mesa de jantar que uma vez reunirá a família em momentos de alegria agora parecia um campo minado. Cada palavra era medida, cada olhar escondia intenções não declaradas. A leitura do testamento do pai, realizada na semana anterior, havia deixado um legado de amargura que ninguém sabia como administrar. As crianças estão com fome, disse Márcia, quebrando o silêncio. Era sempre assim, ela tentando normalizar o que já não podia ser normal. Teresa serviu a comida, e por alguns minutos, o único som foi o dos talheres contra os pratos. Foi Paulo quem finalmente tocou no assunto que todos evitavam. Então, Carlos, você já decidiu o que vai fazer com a oficina? A pergunta caiu como uma pedra no lago calmo que tentavam manter. Carlos engoliu com dificuldade o pedaço de carne que mastigava. Ainda não, respondeu, sem olhar para o cunhado. Estou conversando com alguns advogados para entender minhas opções. Suas opções? Paulo deu uma risada seca. O testamento foi bem claro. Seu pai deixou a oficina para vocês dois, não só para você. Teresa colocou a mão sobre o braço do marido, um pedido silencioso para que ele se acalmasse. Não é hora de discutir isso, Paulo. As crianças estão na mesa. E quando será a hora, Teresa? Carlos largou o garfo, a frustração visível em cada linha de seu rosto. Vocês moram em Copacabana, nunca pisaram na oficina. O que vocês entendem de consertar carros? Eu passei minha vida inteira ao lado do pai, aprendendo cada detalhe daquele negócio. E agora tenho que dividir tudo com vocês, que nunca se importaram. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro de Miguel, que sentirá a tensão crescer. Márcia levantou-se e levou os meninos para a sala, ligando a televisão em um volume alto demais, como se pudesse abafar a discussão na cozinha. Não é justo você dizer que nunca nos importamos, Teresa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Só porque escolhi outro caminho não significa que não amava o pai. Eu visitava sempre que podia, você sabe disso. Sempre que podia? Carlos balançou a cabeça. Uma vez por mês, talvez? Enquanto isso, eu estava lá todos os dias, aguentando os acessos de raiva dele, cuidando quando a saúde começou a falhar. Onde você estava quando ele teve o primeiro derrame? Em uma reunião importante demais para ser cancelada, não é? As palavras atingiram Teresa como um tapa. Ela lembrava daquele dia, seu telefonema, o medo, a culpa por não poder largar tudo e correr para o hospital. Não é justo, repetiu, mais para si mesma que para os outros. A vida não é justa, Teresa,
Carlos respondeu, a voz mais baixa agora. Se fosse, pai teria reconhecido quem realmente esteve ao lado dele. Paulo se levantou, os olhos fixos em Carlos. Escuta aqui, o testamento diz que metade da oficina é da Teresa, e isso é o que importa. Se você quer comprar a parte dela, tudo bem, mas vai ter que pagar o valor justo. Não pense que vai nos enrolar com essa conversa de sentimento. Paulo, por favor, Teresa implorou, mas já era tarde demais. Valor justo? Carlos riu, um som amargo que não combinava com o irmão brincalhão que Teresa conhecera na infância. E quanto vale o sacrifício de uma vida inteira? Quanto vale abandonar os próprios sonhos para seguir o negócio da família? Eu poderia ter sido engenheiro, sabia? Tinha passado na UFRJ, mas fiquei para ajudar o pai porque ele disse que precisava de mim. Teresa não sabia disso. Seu irmão nunca mencionara essa universidade, esse sonho abandonado. Por um momento, viu Carlos como ele devia ter se visto tantas vezes, preso a uma obrigação que nunca pediu, enquanto ela construía sua vida longe dali. Eu não sabia, foi tudo o que conseguiu dizer. Tem muita coisa que você não sabe, Teresa, respondeu Carlos, levantando-se da mesa. E talvez seja melhor assim. Vou chamar Márcia e os meninos. Precisamos ir. Teresa quis impedi-lo, dizer que podiam conversar, encontrar uma solução que fosse boa para todos. Mas as palavras não vieram. Em vez disso, viu seu irmão reunir a família e partir, deixando para trás apenas o eco de uma discussão que estava longe de terminar. Quando a porta se fechou, Paulo voltou à cozinha. Ele vai ceder, disse, com uma confiança que Teresa não compartilhava. É só uma questão de tempo. Teresa não respondeu. Começou a recolher os pratos quase intocados, pensando em como uma refeição que deveria aproximá-los tinha acabado por cavar um fosso ainda maior entre ela e o irmão. Lá fora, a chuva continuava a cair, implacável como o tempo que não volta atrás. E na mente de Teresa, uma pergunta ecoava sem resposta: será que algum dia voltariam a ser uma família? Na segunda-feira, Teresa chegou mais cedo ao escritório de advocacia onde trabalhava há 15 anos, no centro do Rio. Precisava de silêncio para organizar os pensamentos antes da avalanche de processos que a aguardava. O jantar desastroso com Carlos ainda pesava em sua mente. Não conseguirá dormir direito, revirando na cama enquanto Paulo roncava tranquilamente ao seu lado. Como seu marido conseguia dormir tão bem? Com tudo desmoronando. Abriu o arquivo do testamento do pai e releu as cláusulas que haviam desencadeado o conflito. Antônio Silva era um homem simples, mas tinha construído um patrimônio respeitável. A casa onde morara por 40 anos, no Meier, ficará para Carlos, enquanto o apartamento menor em Botafogo, que alugava, fora destinado a Teresa. A oficina mecânica, principal fonte de renda da família por décadas, deveria ser dividida igualmente entre os irmãos. Era essa divisão que Carlos contestava. O telefone tocou. Era Dona Cleide, a secretária da oficina, que trabalhava para seu pai desde que Teresa era criança. Doutora, desculpe incomodar tão cedo, mas preciso falar com a senhora. Seu irmão está aqui dizendo que vai demitir todo mundo e fechar a oficina se a senhora não desistir da sua parte. Teresa sentiu o estômago afundar. Ele não pode fazer isso, Cleide. Juridicamente, metade daquele negócio é meu. Mas sabia que Carlos podia, sim, tornar tudo mais difícil. A senhora não entende. Ele está transtornado. Nunca vi seu Carlos assim, nem quando seu pai teve aquela briga feia com o Sérgio da autoelétrica. Cleide abaixou a voz. Ele diz que vai vender todas as ferramentas e equipamentos antes que a senhora possa impedir. Teresa pediu que Cleide tentasse acalmá-lo e prometeu chegar à oficina em 1 hora. Desligou o telefone com as mãos trêmulas. Como tinham chegado a esse ponto? No fundo, nunca imaginara que seu irmão reagiria dessa forma. Carlos sempre fora o pacificador da família, aquele que contornava o temperamento explosivo do pai com um sorriso e uma piada. Cancelou suas reuniões da manhã e pegou um táxi até a oficina Silva, no bairro de São Cristóvão. O trajeto que costumava fazer uma vez por mês agora parecia o caminho para um campo de batalha.
quando chegou, encontrou o portão fechado com um cadeado novo. Teve que chamar pelo interfone, algo que nunca precisará fazer antes. Foi Márcia quem abriu o portão, o rosto cansado e os olhos vermelhos de quem também não dormira. Ele está lá dentro, disse simplesmente, indicando o escritório nos fundos da oficina. Teresa atravessou o galpão, onde os mecânicos fingiam trabalhar mas obviamente estavam mais interessados no drama familiar que se desenrolava. No pequeno escritório que um dia pertencera a seu pai, Carlos esvaziava gavetas, colocando documentos em caixas de papelão. "O que você está fazendo?", perguntou Teresa, tentando manter a calma. Carlos nem levantou os olhos. "Estou me organizando. Já que vamos ter que vender tudo, melhor começar a separar o que é importante." "Ninguém vai vender nada, Carlos. Essa oficina é o legado do pai." Ele finalmente a encarou, e Teresa viu algo que a assustou. Não era raiva, era mágoa profunda. "Legado? Agora você se importa com o legado dele? Onde estava esse interesse quando precisávamos de ajuda para pagar as contas do hospital? Quando eu ficava aqui até meia-noite fechando o caixa porque não tínhamos dinheiro para contratar um contador?" Teresa sentou-se na cadeira em frente à mesa, sentindo o peso das acusações. "Eu mandava dinheiro todos os meses, você sabe disso." "Dinheiro?" Carlos balançou a cabeça. Como se fosse só isso que ele precisasse. "Sabe quantas vezes ele me perguntou por que você não vinha visitar? Cadê sua irmã? Ela está com vergonha do velho", ele dizia. Eu inventava desculpas, dizia que você estava ocupada com casos importantes, que logo viria. E você sabe o que é pior? Ele acreditava. Sempre acreditou que você voltaria. As palavras atingiram Teresa como pedras. Lembrou-se das ligações que deixará de atender, das visitas adiadas, das promessas não cumpridas. Não por falta de amor, mas por medo. Medo de voltar ao mundo pequeno e sufocante de onde tinha fugido aos 18 anos, quando fora aprovada na faculdade de Direito. Eu tinha minha vida, Carlos. Meu trabalho, minhas responsabilidades. E eu não. Acha que eu não queria ter feito outras escolhas? Mas alguém precisava ficar, Teresa. Alguém precisava ser o filho que não abandona. Foi como se algo quebrasse dentro dela. Eu não abandonei ninguém. Apenas segui meu caminho. Por que isso é tão difícil para você entender? Porque seu caminho sempre te levou para longe da gente. Carlos bateu na mesa, fazendo os porta-retratos tremerem. Em um deles, uma foto antiga mostrava os irmãos ainda crianças, sorridentes ao lado do pai na praia de Copacabana. Sabe o que o pai me disse antes de morrer? Que seu maior arrependimento foi não ter te impedido de ir embora. Que deveria ter sido mais duro, ter cortado a mesada quando você decidiu fazer direito em vez de assumir o negócio da família. Teresa sentiu o coração apertar. Nunca soubera que o pai pensava assim. Nos raros momentos em que se encontravam, ele parecia orgulhoso de sua carreira, de sua independência. Teriam sido apenas palavras vazias para mascarar a decepção? Ele nunca me disse nada disso. Claro que não. Ele não queria te magoar. Carlos esfregou o rosto, parecendo subitamente exausto. Olha, Teresa, eu não quero brigar. Só quero que você entenda que essa oficina não é apenas um negócio para mim. É minha vida. Enquanto você construía sua carreira, eu construí isso aqui junto com o pai. Cada cliente, cada carro, cada ferramenta tem uma história que você não conhece. Teresa olhou ao redor, vendo o escritório com outros olhos. As paredes repletas de calendários antigos de peças automotivas, o cinzeiro que o pai nunca usava mas mantinha como decoração, o ventilador barulhento que ninguém trocava porque o ainda funciona. Eram detalhes que havia parado de notar há muito tempo. Eu posso aprender, disse finalmente. Posso vir nos fins de semana, entender como funciona. Carlos riu sem humor. Ou você acha mesmo que é tão simples? Que pode aparecer de vez em quando e de repente se tornar parte disso. Teresa, você é advogada. Uma boa advogada, pelo que ouço dizer. Esse é seu mundo. Não este.
Então qual é a solução? Quer que eu abra mão da minha parte? É isso? Carlos ficou em silêncio por um momento, considerando. Quero fazer uma proposta. Eu compro sua parte ao longo do tempo. Não tenho dinheiro para pagar tudo de uma vez, mas posso fazer um acordo. Você recebe um percentual dos lucros mensais até que sua parte seja quitada. Teresa estava prestes a responder quando Paulo entrou no escritório sem bater. Ela não esperava vê-lo ali e, pelo olhar de Carlos, ele tampouco. Que bom que estão os dois aqui, disse Paulo, colocando a pasta sobre a mesa. Trouxe uma contraproposta que acho mais justa para todos. Teresa encarou o marido, confusa. Paulo, nós não combinamos nada disso. Por que você sempre quer resolver tudo com conversa, Teresa? Mas algumas coisas precisam de ação. Ele abriu a pasta e tirou alguns documentos. Fiz uma avaliação preliminar do valor de mercado da oficina. Baseado nos ativos e na carteira de clientes, chegamos a um valor aproximado de 1,2 milhão. A parte da Teresa seria 600 mil. Estamos dispostos a aceitar 550 mil, com entrada de 200 mil e o restante em 36 parcelas. Carlos olhou para os papéis como se fossem uma ofensa pessoal. Você está de brincadeira, não é? De onde você acha que eu vou tirar 200 mil reais de entrada? Esse é o seu problema, respondeu Paulo friamente. Você tem um mês para conseguir o dinheiro, ou vamos entrar com uma ação para liquidação judicial dos bens. Provavelmente teremos que vender tudo em leilão, o que seria uma pena, mas... Paulo, chega. Teresa levantou-se, pegando os papéis da mão do marido. Isso não foi o que combinamos. Eu disse que conversaria com meu irmão, que encontraríamos uma solução juntos. E qual seria essa solução mágica, Teresa? Deixar que ele te enrole por anos a fio enquanto fica com tudo? Você sempre foi assim, querendo agradar a todos, e olha onde isso te trouxe. Seu pai te deixou de lado a vida inteira, e agora seu irmão quer fazer o mesmo. Carlos se levantou, os olhos faiscando de raiva. Você não sabe nada sobre nossa família, Paulo. Nada. E se você acha que vai entrar aqui e ditar as regras, está muito enganado. Seu pai deixou metade disso para minha mulher, o que significa que tenho todo o direito de estar aqui. Teresa viu o momento exato em que algo mudou no olhar do irmão. A mágoa deu lugar a uma determinação fria que ela nunca tinha visto antes. Saiam da minha oficina. Agora. A voz de Carlos era baixa, controlada, mas carregada de uma raiva contida que fez Teresa estremecer. A partir de hoje, qualquer contato será feito através de advogados. Carlos, por favor, não é assim que isso acabou, Teresa. Vocês escolheram o caminho. Agora vamos todos trilhá-lo até o fim. No caminho de volta, dentro do táxi, Teresa finalmente deixou as lágrimas escaparem. Paulo tentou segurar sua mão, mas ela a afastou. Por que você fez aquilo? Eu estava conseguindo conversar com ele. Conversar não resolve nada com gente como seu irmão. Ele ia te enrolar até você desistir. Conheço bem esse tipo. Teresa olhou para o marido como se o visse pela primeira vez. Será que o conhecia mesmo? Nos 15 anos de casamento, nunca o tinha visto agir daquela forma, com tanta frieza, tanta ganância. Não é só dinheiro, Paulo. É meu irmão, minha família. Família? Paulo deu uma risada seca. Aquele homem está te manipulando com essa conversa de família desde o começo. Se seu pai realmente se importasse com você, teria dividido tudo igualmente. Se seu irmão te respeitasse, não estaria tentando te passar para trás. Teresa ficou em silêncio, observando a cidade passar pela janela do táxi. As palavras de Paulo e Carlos se misturavam em sua mente, cada um puxando para um lado, enquanto ela se sentia cada vez mais dividida no meio. Naquela noite, deitada ao lado do marido que dormia tranquilamente, Teresa tomou uma decisão. Precisava descobrir quem estava certo e quem estava errado nessa história. Ou pior, se talvez todos estivessem certos do seu próprio jeito, e ela teria que escolher que tipo de certa queria ser.
O outono chegará ao Rio de Janeiro, trazendo aquela rara sensação de frescor que os cariocas tanto apreciavam. Fazia quase um mês que Teresa não falava com o irmão. Os advogados de ambos trocavam e-mails frios, repletos de termos técnicos e ameaças veladas de processos. A casa que crescerá estava agora inacessível para ela. Carlos havia mudado as fechaduras após a morte do pai e, com o conflito, deixará claro que não era mais bem-vinda. Foi justamente pensando nessa casa que Teresa decidiu ligar para Márcia. Talvez a cunhada pudesse ser uma ponte, uma voz de razão em meio à tempestade. Além disso, Teresa sentia falta dos sobrinhos, que não tinham culpa das brigas dos adultos. Olá, Teresa. A voz de Márcia soou hesitante ao atender. Aconteceu alguma coisa? Não, quer dizer, sim. Teresa respirou fundo. Só queria saber como vocês estão. E se poderia visitar os meninos algum dia desses. Houve um silêncio do outro lado da linha. Olha, Teresa, você sabe como as coisas estão complicadas. Carlos fica transtornado só de ouvir seu nome. Não sei se é uma boa ideia agora. Teresa sentiu um nó na garganta. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Algum jeito de resolvermos isso sem destruir nossa família? Márcia suspirou. Seu irmão está sofrendo mais do que demonstra, sabe? Ele não dorme direito, mal come. Esses dias o encontrei chorando no quartinho de ferramentas do seu pai. Nunca tinha visto Carlos chorar antes, nem quando nasceram os gêmeos. A imagem do irmão escondido, chorando sozinho, fez o coração de Teresa apertar. Carlos sempre fora o forte, o resiliente. Sempre cuidara de todos, inclusive dela. Tem algo que você não sabe, Teresa, continuou Márcia, a voz mais baixa. Algo que Carlos me fez prometer nunca contar, mas acho que você precisa saber. Quando seu pai teve o último derrame, os médicos disseram que ele precisaria de um tratamento experimental. O plano de saúde não cobria, e custava uma fortuna. Teresa franziu o senho. Ele nunca me disse nada disso. Carlos não queria te preocupar. Disse que você já tinha problemas demais. Ele vendeu o carro dele, pegou um empréstimo no banco usando a casa como garantia, e até vendeu algumas máquinas da oficina. Mesmo assim, não foi suficiente. Teresa sentiu a respiração falhar. Por que ele não me pediu ajuda? Ele pediu, Teresa. A voz de Márcia agora carregava uma ponta de acusação. Você não se lembra? Foi naquele fim de semana que vocês iriam para Búzios comemorar o aniversário de casamento. Carlos te ligou, mas você disse que não podia conversar naquele momento, que ligaria na segunda. Quando você retornou a ligação, ele já tinha desistido de pedir. Disse que era só para convidar vocês para um churrasco. A memória atingiu Teresa como um raio. Lembrava-se vagamente da ligação, de como ficará irritada com a interrupção enquanto arrumavam as malas. Nunca imaginou que fosse algo tão sério. Eu não sabia. É esse o problema, Teresa. Tem muita coisa que você não sabe, porque escolheu não saber. Carlos não te culpa por ter seguido seu caminho, por ter construído sua vida longe daqui. Ele te admira por isso, sempre admirou. O que o magoa é que, ao fazer essas escolhas, você parece ter deixado todos nós para trás, como se fossemos uma parte da sua vida que não merecia atenção. As palavras de Márcia ecoaram na mente de Teresa pelo resto do dia. No escritório, não conseguiu se concentrar em nada. Por volta das 5 da tarde, tomou uma decisão impulsiva. Em vez de voltar para casa, dirigiu até Botafogo, até o pequeno apartamento que seu pai alugava e que agora era seu. O local estava vazio desde a morte do inquilino anterior, um senhor que morara ali por décadas. Teresa nunca se dera ao trabalho de visitar o imóvel, deixando tudo nas mãos da imobiliária. Agora, parada na sala empoeirada, sentiu-se uma estranha na própria herança. Começou a abrir armários e gavetas, não sabia bem o que procurava. Talvez alguma pista sobre quem seu pai realmente era, algo além das lembranças fragmentadas que guardava. Foi no fundo de um armário no quarto que encontrou uma caixa de sapatos cheia de fotos antigas e cartas.
Sentou-se no chão e começou a examinar o conteúdo. Havia fotos de quando ela e Carlos eram crianças, momentos que nem se lembrava de ter vivido. Numa delas, seu pai a segurava nos braços enquanto ela soprava uma velhinha em um bolo simples. Parecia seu aniversário de 3 ou 4 anos. O que mais chamou sua atenção foi a expressão no rosto do pai, um orgulho puro, um amor tão evidente que não podia ser fingido. Entre as fotos, encontrou um envelope amarelado endereçado a Antônio Silva, com data de 15 anos atrás. Era uma carta da universidade onde Teresa estudará direito, agradecendo pela doação que possibilitara a ampliação da biblioteca. Teresa piscou, confusa. Seu pai nunca mencionara ter feito doações à universidade. Mas ao fundo da caixa, achou um caderno de anotações. Era um diário, escrito com a letra forte e inclinada do pai. Abriu em uma página aleatória. Hoje Teresa me ligou para dizer que passou no exame da OAB. Minha filha, uma advogada. Quem diria que aquela menina teimosa que brigava com todos os meninos da rua chegaria tão longe? Carlos diz que devo contar a ela sobre o dinheiro da venda do terreno em Jacarepaguá, como usei para pagar suas mensalidades quando a bolsa foi cortada. Mas para quê? Ela acreditou que conseguiu tudo sozinha, e isso deu a ela uma força que eu nunca tive. Melhor assim. Um pai deve ser a escada que os filhos usam para subir, mesmo que depois não se lembrem de olhar para trás e agradecer. Teresa sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Nunca soubera que o pai vendera um terreno para pagar sua faculdade. Sempre acreditara que sua bolsa de estudos e os pequenos trabalhos que fazia tinham sido suficientes. Folheou mais algumas páginas. Carlos veio hoje me perguntar se podia fazer o curso técnico de engenharia à noite. Pela primeira vez, vi medo nos olhos do meu filho, medo de me desapontar, de deixar a oficina sem alguém para cuidar das contas enquanto estou no hospital. Tive que dizer não. Não é justo, eu sei. Teresa está lá fora, vivendo a vida que escolheu, e Carlos fica preso aos meus sonhos, não aos dele. Mas o que posso fazer? Preciso dele agora. Cada página revelava um pai diferente do homem rígido e distante que Teresa acreditava conhecer. Um homem que sofria com suas próprias limitações, que fazia escolhas difíceis e carregava culpas silenciosas. Que amava os filhos, cada um à sua maneira, e que nunca soubera como expressar esse amor em palavras. Foi quase meia-noite quando Teresa finalmente saiu do apartamento, levando consigo a caixa de recordações. No caminho para casa, ligou para Paulo, avisando que demoraria mais um pouco. Não contou onde estava indo. Algumas decisões precisavam ser tomadas sozinha. A oficina Silva estava fechada àquela hora, mas havia luz no escritório dos fundos. Teresa sabia que o irmão costumava ficar até tarde fazendo contas, especialmente agora que enfrentava dificuldades financeiras. Bateu na porta lateral, o coração acelerado. Carlos abriu a porta com expressão cansada, que logo se transformou em surpresa. Teresa? O que você está fazendo aqui a essa hora? Ela levantou a caixa. Precisamos conversar, Carlos. Encontrei algumas coisas que acho que você também deveria ver. Por um momento, Teresa achou que ele fecharia a porta em sua cara. Mas algo em seu olhar, talvez a vulnerabilidade que não conseguia esconder, fez Carlos dar um passo para o lado, permitindo sua entrada. O escritório estava uma bagunça de papéis e pastas. Em um canto, um colchonete improvisado e um travesseiro indicavam que Carlos passará noites ali. Ele seguiu o olhar da irmã e deu de ombros. Às vezes é mais fácil dormir aqui do que voltar para casa. Menos trânsito. Teresa colocou a caixa sobre a mesa e sentou-se. Carlos permaneceu de pé, mantendo distância, os braços cruzados como uma barreira. Encontrei isso no apartamento de Botafogo, explicou Teresa. São coisas do pai. Fotos, cartas e um diário. A expressão de Carlos mudou. Ele mantinha um diário? Aparentemente sim. E escrevia sobre nós. Sobre você, sobre mim, sobre escolhas que fez e que nunca entendemos. Teresa tirou o caderno da caixa e ofereceu ao irmão. Acho que você deveria ler.
Carlos hesitou, mas pegou o caderno e começou a folheá-lo. A cada página, seu rosto revelava uma nova emoção: surpresa, tristeza, compreensão. Teresa viu lágrimas se formarem nos olhos do irmão quando ele chegou a uma passagem particularmente dolorosa. Ele sabia, murmurou Carlos, a voz rouca. Sabia que eu queria estudar engenharia, que me sentia preso. Mas aqui diz que se orgulhava da minha escolha de ficar, que achava que isso mostrava um caráter que ele mesmo não tinha tido na juventude. Teresa sentiu um nó na garganta. E aqui ele fala sobre como usou o dinheiro da venda do terreno em Jacarepaguá para pagar minha faculdade quando perdi a bolsa. Eu nunca soube disso, Carlos. Ele nunca me contou. Ele não queria que você se sentisse em dívida. Carlos fechou o diário, encarando a irmã. Pai sempre foi assim. Fazia tudo nos bastidores, nunca queria reconhecimento. Como você, disse Teresa suavemente. Márcia me contou sobre o tratamento experimental, sobre como você tentou conseguir dinheiro sem me avisar. Carlos desviou o olhar. Não adiantou de nada. Ele morreu mesmo assim. Mas você tentou. Isso importa. Teresa levantou-se, diminuindo a distância entre eles. Carlos, acho que nós dois conhecíamos versões diferentes do mesmo homem. E talvez tenhamos passado tanto tempo olhando para o que perdemos que esquecemos de valorizar o que ainda temos. E o que ainda temos, Teresa? A voz de Carlos estava cansada, sem o tom combativo dos últimos encontros. Um processo na justiça? Advogados discutindo quanto vale o trabalho de uma vida? Teresa respirou fundo. Temos um ao outro. Ou pelo menos podíamos ter, se ambos dessemos um passo atrás no orgulho. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Lá fora, o barulho ocasional de um carro passando na rua quase deserta era o único som além de suas respirações. Era como se o mundo tivesse parado, esperando que tomassem uma decisão. O que você propõe, então? Perguntou Carlos finalmente. Teresa pensou por um momento. Na verdade, viera sem um plano definido, apenas com a certeza de que não podiam continuar assim. Acho que deveríamos honrar o que pai realmente queria. Não o que está escrito no testamento, mas o que ele desejava no coração. Ele construiu essa oficina para a família, não para ser um objeto de disputa. E como fazemos isso? Você continua administrando a oficina, como sempre fez. Eu abro mão da minha parte nos lucros dos próximos anos, até que possamos usar esse dinheiro para pagar suas dívidas e expandir o negócio. Em troca, quero que contrate alguém para ajudar na administração, para que você possa passar mais tempo com Márcia e os meninos. E quero começar a vir aqui nos fins de semana, conhecer os clientes, entender como tudo funciona. Carlos a encarou, desconfiado. E seu marido? Ele vai aceitar isso? Teresa não tinha pensado em Paulo ainda. Sabia que ele ficaria furioso com a proposta, que argumentaria que estava sendo ingênua, deixando-se manipular pela culpa. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava tomando uma decisão verdadeiramente sua. Paulo é meu marido, não meu dono. Essa decisão é minha, e ele terá que respeitar. Um esboço de sorriso apareceu no rosto cansado de Carlos. Você sempre foi teimosa. Igualzinha ao pai. Nós dois somos, respondeu Teresa, retribuindo o sorriso. Por isso brigamos tanto. Carlos estendeu a mão, um gesto formal demais para irmãos, mas um começo. Vamos tentar do seu jeito, então. Sem advogados, sem processos. Só nós dois, encontrando um caminho juntos. Teresa ignorou a mão estendida e abraçou o irmão. Por um instante, Carlos ficou tenso, mas logo relaxou, retribuindo o abraço com força. Era como voltar no tempo, para quando eram crianças e o mundo ainda não os tinha separado. Acho que pai estaria orgulhoso, murmurou Carlos contra o cabelo da irmã. Teresa fechou os olhos, sentindo o peso das últimas semanas se dissipar um pouco. Sim, acho que estaria. Quando saiu da oficina, já passava da 1 da manhã. O céu do Rio estava excepcionalmente claro,
permitindo que algumas estrelas brilhassem apesar da poluição luminosa da cidade. Teresa respirou fundo o ar fresco da madrugada, sentindo-se leve pela primeira vez desde a morte do pai. Sabia que o caminho à frente não seria fácil. Paulo não entenderia sua decisão, haveria discussões, talvez até consequências para seu casamento. A relação com Carlos ainda estava frágil, sustentada por um acordo tentativo e memórias recém-descobertas. Mas pela primeira vez, sentia que estavam ambos olhando na mesma direção, em vez de um contra o outro. No bolso do casaco, Teresa carregava uma foto que tirara da caixa, ela e Carlos crianças, sentados na frente da oficina recém-inaugurada, o pai entre eles, um braço sobre cada filho. Nos rostos dos três, o mesmo sorriso, a mesma esperança no futuro que construiriam juntos. Era hora de honrar aquele momento, aquela promessa silenciosa de família. Era hora de voltar para casa, mesmo que o caminho fosse longo e difícil. Teresa chegou em casa quando o céu já começava a clarear. Paulo estava sentado na sala, a televisão ligada sem som, o rosto uma máscara rígida de preocupação que rapidamente se transformou em alívio e então em raiva. Onde você estava? Liguei para o escritório, para suas amigas, quase chamei a polícia. Ele se levantou, os olhos injetados de quem não dormiu a noite inteira. Teresa colocou a bolsa sobre o sofá e respirou fundo. Sabia que a conversa que teriam não seria fácil. Estava com Carlos, na oficina. Paulo piscou, como se não tivesse entendido direito. Com seu irmão. Depois de tudo o que ele disse? Depois de como nos tratou? Passou a mão pelo cabelo, desalinhando os fios grisalhos nas têmporas. O que você estava pensando, Teresa? Estava pensando que há mais nessa história do que sabíamos. Ela tirou o diário do pai da bolsa e o colocou sobre a mesa de centro. Encontrei isso no apartamento de Botafogo. São as memórias do meu pai. Coisas que ele nunca nos contou. Paulo olhou para o caderno sem tocá-lo, como se fosse algo contaminado. E isso justifica você desaparecer a noite toda sem dar satisfação? Não, isso não. Teresa sentou-se, cansada demais para continuar de pé. Me desculpe por não ter ligado. Eu precisava resolver isso sozinha, entende? Na verdade, não entendo. Paulo cruzou os braços. Somos casados há 15 anos, Teresa. Não existem problemas seus ou meus. São nossos problemas. Teresa queria concordar, dizer que sim, que sempre resolveriam tudo juntos, como fizeram tantas vezes antes. Mas algo tinha mudado. Talvez dentro dela, talvez no mundo ao seu redor. Fiz um acordo com Carlos, disse finalmente, encarando o marido. Vou abrir mão da minha parte nos lucros pelos próximos anos para ajudar a pagar as dívidas da oficina. Em troca, ele vai me ensinar como o negócio funciona, para que eu possa realmente fazer parte dele. Paulo ficou imóvel por um instante, como se processando a informação. Então, uma risada incrédula escapou de seus lábios. Você o quê? Depois de tudo que falamos, depois do trabalho que tive para calcular quanto vale sua parte, você simplesmente desiste? E ainda por cima vai dedicar seu tempo precioso a uma oficina mecânica? A forma como ele pronunciou oficina mecânica, com tanto desdém, feriu Teresa mais do que esperava. Era o negócio da sua família que ele menosprezava, o legado de seu pai. Não estou desistindo, Paulo. Estou escolhendo um caminho diferente. Um que não envolve advogados e processos contra meu próprio irmão. E o que você acha que seu irmão está fazendo? Sendo bonzinho? Paulo pegou o celular, digitando rapidamente. Enquanto você está aí toda emocionada com esse diário, ele provavelmente já está ligando para o advogado dele, rindo de como foi fácil te manipular. Teresa balançou a cabeça. Não foi assim. Você não estava lá, não viu o que eu vi. Carlos sofreu tanto quanto eu, talvez mais. Oh, pobrezinho. O sarcasmo na voz de Paulo era cortante. O menino que ganhou uma casa no Meyer e metade de um negócio lucrativo, enquanto você passou anos estudando e construindo sua carreira do zero. Do zero?
Teresa sorriu sem humor. Eu acabo de descobrir que meu pai vendeu um terreno para pagar minha faculdade quando perdi a bolsa. Que meu irmão abriu mão de estudar engenharia para cuidar da oficina enquanto eu construía a minha carreira. Que tipo de carreirão poderíamos ter se tivéssemos precisado cuidar de um pai doente, como Carlos fez? Paulo ficou em silêncio, a mandíbula tensa. Teresa nunca o tinha confrontado dessa forma, nunca tinha questionado a narrativa que construíram juntos sobre seu sucesso, sobre como ela havia conquistado tudo sozinha. E o que mais você vai descobrir amanhã, Teresa? Que na verdade é melhor largar o escritório e virar mecânica. Que devemos nos mudar para o Meyer para ficar mais perto da família. Ele caminhou até a janela, observando o amanhecer sobre Copacabana. Você não percebe o que está acontecendo? Seu irmão está te puxando de volta para o mundo pequeno que você deixou para trás. E você está deixando. As palavras atingiram Teresa como uma bofetada. Era o mesmo medo que sentirá anos atrás, quando decidirá sair de casa, quando escolher um caminho diferente do que o pai esperava. Medo de ficar presa, de nunca realizar seus sonhos. Não é isso, Paulo. Não estou abandonando minha vida, apenas tentando reconectar com uma parte dela que deixei para trás. É a mesma coisa. Paulo se virou, o rosto vermelho de frustração. Você acha que pode ter os dois mundos, mas não pode. Vai começar indo à oficina nos fins de semana, depois vai querer reduzir suas horas no escritório para ajudar seu irmão. Logo vai estar lá todos os dias, lidando com clientes que não pagam e carros quebrados, enquanto sua carreira, tudo que você construiu, vai pelo ralo. Teresa sentiu raiva crescendo dentro de si. Por que tem que ser um ou outro? Por que não posso ser advogada e ajudar na oficina da minha família? Por que você não consegue fazer as duas coisas bem, Teresa? Ninguém consegue. Paulo se aproximou, ajoelhando-se diante dela, pegando suas mãos. Sua voz suavizou. Olha, eu entendo que você está vulnerável agora. A morte do seu pai, essas descobertas, é muita coisa para processar. Mas não tome decisões precipitadas que vai se arrepender depois. Teresa olhou para as mãos do marido segurando as suas. Mãos firmes, seguras, que nunca haviam conhecido o trabalho braçal que marcava as de seu pai e irmão. Paulo tinha crescido em Ipanema, filho de médicos, estudará nas melhores escolas. Como poderia entender o que significava a oficina, a conexão com suas raízes? Não é uma decisão precipitada, disse suavemente. É algo que deveria ter feito há muito tempo. Paulo soltou suas mãos e se levantou. Certo. Faça o que achar melhor. Seu tom era de quem se rende a um capricho infantil. Mas quando seu irmão te passar para trás, não diga que não avisei. Ele pegou as chaves do carro e a pasta, dirigindo-se à porta. Aonde você vai? Teresa perguntou, confusa com a saída repentina. Para o escritório. Alguém precisa trabalhar nesta casa. A porta se fechou com força excessiva, fazendo as paredes tremerem. Teresa permaneceu sentada por um longo tempo, observando o sol da manhã penetrar pela janela, iluminando o apartamento elegante que chamava de lar há tantos anos. Tudo ali, seus móveis de design, as obras de arte cuidadosamente selecionadas, os tapetes importados, falava de uma vida de sucesso, de escolhas que a levaram para longe da simplicidade da casa onde crescerá. Pegou uma foto que mantinha na estante, tirada em seu casamento. Ela e Paulo sorriam, radiantes, enquanto seu pai e Carlos permaneciam um pouco afastados, desconfortáveis em seus ternos alugados. Nunca tinha notado antes como pareciam deslocados, como se não pertencessem àquele mundo de champanhe e fotografias profissionais. O telefone tocou, tirando-a do devaneio. Era Carlos. Oi, maninha. A voz dele tinha uma energia que Teresa não ouvia há anos. Só ligando para confirmar que você vem no sábado. Os meninos estão animados para ver a tia. Miguel até pediu para você trazer aquele livro de dinossauros que prometeu da última vez. Teresa sorriu, lembrando-se da promessa feita há meses e esquecida entre reuniões e processos. Claro que vou. Pode deixar que levo o livro. Ótimo. E
Teresa? A voz de Carlos hesitou. Obrigado. Por ontem, por tudo. Acho que pai ficaria orgulhoso. Quando desligou, Teresa percebeu que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Como se um peso que carregara por anos finalmente tivesse sido aliviado. Paulo não entendia agora, mas talvez um dia entenderia. E se não entendesse, e bem, essa era uma ponte que cruzaria quando chegasse a ela. Por enquanto, tinha um sobrinho esperando por um livro de dinossauros, e uma parte de si mesma para redescobrir. O resto teria que esperar. O sábado amanheceu com um céu azul raro para aquela época do ano. Teresa acordou cedo, antes mesmo do despertador tocar. Paulo não havia voltado para casa na noite anterior, enviando apenas uma mensagem seca dizendo que dormiria no apartamento de um amigo para o pensar. Era a primeira vez em 15 anos de casamento que passavam a noite separados por uma briga. Enquanto preparavam um café simples, Teresa tentou não pensar no vazio que sentia. Em vez disso, concentrou-se no dia que tinha pela frente. Havia prometido chegar à casa de Carlos às 10, para um almoço em família. Escolheu roupas confortáveis, calça jeans, camiseta e tênis, tão diferentes dos ternos e saltos que usava diariamente que quase não se reconheceu no espelho. Na livraria do shopping próximo ao seu apartamento, encontrou o livro sobre dinossauros que prometera a Miguel. Comprou também um quebra-cabeça para João, que, segundo Carlos, adorava montar coisas. A caminho da saída, parou em frente a uma vitrine de ferramentas. Posso ajudar, senhora? Um vendedor se aproximou, notando seu interesse. Teresa sorriu, constrangida. Na verdade, não sei bem o que estou procurando. É um presente para meu pai, e quer dizer, para meu irmão. A correção veio automaticamente, acompanhada de uma pontada de dor. Ele trabalha com o quê? É mecânico. Tem uma oficina. O vendedor mostrou algumas ferramentas, explicando a função de cada uma. Teresa escolheu um jogo de chaves de precisão que, segundo ele, eram difíceis de encontrar com boa qualidade. Enquanto pagava, imaginou o rosto de Carlos ao receber o presente, seria surpresa. Desconfiança? Gratidão? O ônibus que a levaria ao Meyer estava quase vazio naquele sábado de manhã. Teresa encostou a cabeça na janela, observando a cidade passar. Quantas vezes tinha feito aquele trajeto quando era mais jovem? Centenas, talvez. E depois, quando entrou na faculdade, as visitas foram ficando mais raras, até que pegar o ônibus para o bairro onde crescerá tornou-se uma exceção, não a regra. A casa de Carlos, agora dela também, de certa forma, ficava a 2 quadras do ponto final. Era mesmo onde haviam crescido, uma construção simples dos anos 70, com grades azuis e um pequeno jardim na frente. Teresa parou por um momento antes de tocar a campainha, respirando fundo para acalmar o nervosismo que não esperava sentir. Foi João quem abriu a porta, os olhos idênticos aos do pai arregalados de surpresa. Titia! Você veio mesmo! Ele gritou para dentro da casa, mãe, pai, a tia Teresa chegou. Antes que pudesse responder, Teresa se viu envolvida em um abraço apertado. Miguel se juntou ao irmão, e logo os dois falavam ao mesmo tempo, cada um tentando chamar sua atenção. Trouxe meu livro? Quer ver minha coleção de carrinhos? Pai! Disse que você vai trabalhar na oficina com ele. Você vai morar aqui com a gente? Teresa riu, entregando os presentes aos sobrinhos, que desapareceram para dentro da casa, deixando exclamações de alegria pelo caminho. Márcia apareceu no corredor, secando as mãos em um pano de prato, o sorriso cauteloso mais genuíno. Que bom que você veio, disse, abraçando a cunhada. Os meninos não falaram de outra coisa a semana toda. Obrigada por me receber, depois de tudo. Márcia balançou a cabeça. Família é família. Nem sempre concordamos, mas no final, é o que importa. Ela olhou para além de Teresa. Paulo não veio? Não, ele tinha compromisso. Teresa não quis entrar em detalhes. Onde está Carlos? No quintal, preparando a churrasqueira. Márcia sorriu.
Vá lá, ele está ansioso para te mostrar algo. O quintal dos fundos, onde Teresa brincara tantas vezes quando criança, parecia menor agora, mas igualmente acolhedor. Carlos estava de costas, concentrado em acender o carvão. Vestia bermuda e uma camiseta desbotada da oficina, os cabelos começando a mostrar fios grisalhos que Teresa não tinha notado antes. Precisa de ajuda? Perguntou, anunciando sua presença. Carlos virou-se, o sorriso iluminando seu rosto cansado. Maninha. Pensei que talvez você não viesse. Eu prometi, não prometi. Teresa se aproximou, entregando a caixa de ferramentas que comprará. Trouxe isso para você. O vendedor disse que são boas para trabalhos de precisão. Carlos abriu a caixa, examinando o conteúdo com o olhar experiente de quem conhece bem o valor de boas ferramentas. São ótimas, Teresa. Vão ser perfeitas para aqueles carros antigos que aparecem lá de vez em quando. Ele colocou a caixa de lado e a abraçou, um abraço forte e demorado, diferente do cumprimento rápido que tinham trocado nos últimos anos. Obrigado por vir. Amanhã passou rapidamente. Carlos mostrou a Teresa as mudanças que fizera na casa, o quarto dos meninos que antes fora deles, a ampliação da cozinha, o pequeno escritório que montara para Márcia, que trabalhava como professora e frequentemente trazia trabalho para casa. E esse era o quarto do pai, disse, abrindo a última porta do corredor. Teresa hesitou antes de entrar. O quarto estava praticamente intacto, a cama de casal antiga, o guarda-roupa de madeira maciça, os porta-retratos na cômoda. O cheiro de colônia barata que o pai usava ainda pairava no ar, como se ele tivesse acabado de sair. Não consegui mudar nada ainda, explicou Carlos, a voz mais baixa. Márcia diz que não é saudável, que precisamos seguir em frente, mas... Eu entendo. Teresa tocou o ombro do irmão. Também tenho dificuldade em me desfazer das coisas dele. Sentaram-se na beirada da cama, lado a lado, como faziam quando crianças para ouvir as histórias que o pai raramente contava. Por um momento, ficaram em silêncio, perdidos em lembranças diferentes do mesmo homem. Sabe, disse Carlos finalmente, ontem fui à oficina e fiquei pensando em como seria se você realmente começasse a trabalhar lá. O que você faria, como seria? E chegou a alguma conclusão? Ele sorriu. Que seria um desastre. Você não sabe a diferença entre uma chave de fenda e uma chave Phillips. Teresa deu um soco leve no braço do irmão. Ei, posso aprender. Fiz faculdade de Direito, não pode ser mais difícil que o Código Civil. Não, mas é diferente. Suas mãos nunca vão ter calos de ferramenta, Teresa. E tudo bem. Carlos ficou sério. Na verdade, estive pensando bastante desde aquela noite. Sobre o que você disse, sobre o que descobrimos no diário do pai. E acho que temos que ser realistas. Teresa sentiu um aperto no peito. Será que ele tinha mudado de ideia? O que quer dizer? Que você não precisa virar mecânica para nos ajudar. Você é advogada, e pelo que ouço falar, uma das melhores da cidade. A oficina precisa mais do seu cérebro que das suas mãos. Ele pegou uma pasta que estava sobre a cômoda. Dei uma olhada nas contas da oficina. Estamos com problemas, mais do que eu admiti. Contratos antigos que nunca foram revisados, impostos atrasados que nem sabia que devia, clientes que não pagam há meses porque não temos um sistema adequado de cobrança. Teresa pegou a pasta, folheando rapidamente os documentos. Sua mente jurídica já identificava problemas e possíveis soluções. Carlos, isso é sério. Por que você não me contou antes? Orgulho, talvez? Não queria que você soubesse que eu estava falhando onde o pai sempre teve sucesso. Você não está falhando. Os tempos são outros, a economia, a competição. O pai nunca teve que lidar com grandes redes de oficinas, peças importadas, carros com computador de bordo. Teresa fechou a pasta. Posso ajudar com isso. Conheço pessoas, tenho contatos que podem revisar esses contratos, reorganizar a parte fiscal, criar um sistema de cobrança eficiente. O alívio no rosto de Carlos era evidente.
Então você ainda quer fazer parte disso? Mesmo sem colocar macacão e sujar as mãos de graxa? Teresa riu. Claro que quero. Sou uma Silva tanto quanto você. E como você disse, a oficina precisa mais do meu cérebro que das minhas mãos. Ela hesitou. Mas tem outra coisa que eu estava pensando. O que acha de expandirmos? Usar minha parte para abrir uma filial em outro bairro? Ou diversificar, oferecer serviços que as grandes redes não oferecem? O entusiasmo que surgiu nos olhos de Carlos era algo que Teresa não via desde a adolescência, quando o irmão falava sobre seus sonhos de ser engenheiro. Você acha que daria certo? Não sei. Mas podemos tentar descobrir juntos. A voz de Márcia chamando para o almoço interrompeu a conversa. Enquanto caminhavam de volta para o quintal, Teresa sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Ali, na casa onde crescerá, com o cheiro de churrasco no ar e a risada dos sobrinhos ao fundo, parecia ter encontrado uma parte de si mesma que havia perdido pelo caminho. O almoço foi mais descontraído do que Teresa esperava. As crianças dominaram a conversa, contando histórias da escola, fazendo perguntas sobre quando ela era pequena, querendo saber se o pai deles também aprontava quando criança. Seu pai era o terror do bairro, contou Teresa, saboreando a farofa que Márcia preparara. Uma vez, ele convenceu todos os meninos da rua a tirar as rodas dos carrinhos de rolimã para fazer uma pista de skate na descida do morro. Só que ninguém sabia andar de skate. Carlos riu. Acabamos todos esfolados, e o pai nos deu a maior bronca por desperdiçar madeira boa. A tarde passou em histórias e risadas. Quando o sol começou a se pôr, Teresa percebeu que não checara o celular uma única vez, algo impensável em seu dia a dia normal. Havia 3 mensagens de Paulo, a última perguntando a que horas ela voltaria. Sentiu uma pontada de culpa, havia se divertido. Tanto que esquecera completamente dos problemas em casa. Preciso ir, disse, levantando-se. Paulo está me esperando. Carlos assentiu, entendendo o não dito. Te levo até o ponto de ônibus. No caminho, caminhando pelas ruas familiares do Meier, Carlos quebrou o silêncio. Como ele reagiu? A sua decisão sobre a oficina? Teresa hesitou. Não muito bem. Ele acha que estou sendo manipulada pela emoção, que vou me arrepender. E você acha que vai? Não. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou fazendo algo certo, algo importante. Ela sorriu para o irmão. Mesmo que isso complique um pouco minha vida conjugal. Carlos parou de andar, virando-se para encará-la. Teresa, não quero causar problemas entre você e Paulo. Se for preciso, podemos repensar o acordo, fazer algo mais formal, com prazos definidos. Não, Carlos. É Paulo quem precisa repensar algumas coisas. Teresa abraçou o irmão. Vamos dando um passo de cada vez, ok? Por enquanto, estou feliz que conseguimos nos reencontrar. O resto, a gente resolve como sempre resolveu. Juntos? Juntos. No ônibus de volta para Copacabana, Teresa olhou pela janela as luzes da cidade que se acendiam. Sua vida havia se tornado tão compartimentada, trabalho, casa, compromissos sociais, que tinha esquecido como era simplesmente estar com a família, compartilhar memórias, fazer planos. E agora que redescobrira essa parte de si, não estava disposta a abrir mão dela novamente. Quando chegou ao apartamento, Paulo a esperava. Pelo olhar preocupado que ele lançou, Teresa soube que a conversa seria difícil. Mas por ora, guardou para si a sensação boa do dia que passará, a esperança renovada no futuro. Amanhã haveria tempo para confrontos e explicações. Hoje, queria apenas guardar a lembrança do sorriso dos sobrinhos, do abraço do irmão, e da certeza de ter feito a escolha certa, mesmo que o caminho à frente fosse cheio de desafios. As semanas seguintes passaram em um equilíbrio delicado para Teresa. Durante o dia, continuava sendo a advogada competente e respeitada de sempre. À noite e nos finais de semana, dividia seu tempo entre o apartamento em Copacabana, cada vez mais silencioso, e a oficina em São Cristóvão, onde uma nova rotina começava a se estabelecer.
Paulo observava à distância, com uma mistura de ressentimento e resignação. Não haviam voltado a discutir o assunto diretamente, se ele simplesmente parara de perguntar sobre a oficina, e Teresa evitava mencionar o assunto. Conversavam sobre trabalho, sobre o jantar, sobre o filme que passava na televisão. A superficialidade dessas interações era nova e dolorosa para ambos. Na terceira semana, Teresa sentou-se à mesa da cozinha com uma pilha de documentos da oficina. Estava reorganizando os contratos com fornecedores, algo que Carlos havia negligenciado por anos. Paulo entrou e parou, observando os papéis espalhados. Pensei que você tivesse um caso grande para preparar, comentou, servindo-se de café. Teresa não desviou os olhos do documento que revisava. Já terminei. A audiência é só na quarta-feira, está tudo pronto. Então, em vez de descansar, você está trabalhando para a oficina. Não era uma pergunta, e o tom amargo não passou despercebido por Teresa. Ela finalmente levantou os olhos. É importante, Paulo. Carlos está tendo problemas com alguns fornecedores que estão cobrando valores acima do contratado. Se não resolvermos isso logo, pode comprometer todo o fluxo de caixa. Paulo apoiou-se no balcão, os braços cruzados numa postura defensiva que Teresa conhecia bem. Pensei que você seria apenas consultor ocasional, não que transformaria nossa casa em filial do escritório administrativo da oficina Silva. Teresa respirou fundo, contendo a irritação crescente. Não é justo. Trabalho a semana inteira, cumpro todas as minhas obrigações no escritório. O que faço com meu tempo livre é problema meu. Nosso tempo livre costumava ser nosso, Teresa. Lembra das viagens que fazíamos? Dos jantares com amigos? Quando foi a última vez que saímos juntos? A culpa atingiu Teresa como um soco no estômago. Era verdade que havia negligenciado o casamento nas últimas semanas. Entre o trabalho e a oficina, sobrava pouco tempo para Paulo, para eles. Você tem razão, admitiu, baixando a caneta. Podemos sair para jantar hoje. Aquele restaurante italiano que você gosta na Prudente de Moraes. O olhar de Paulo suavizou um pouco, e por um momento Teresa vislumbrou o homem por quem se apaixonara, charmoso, confiante, capaz de fazê-la rir mesmo nos dias mais difíceis. Seria bom, disse ele, aproximando-se para beijar o topo de sua cabeça. Sinto sua falta, sabia? O jantar naquela noite lembrou Teresa de como tinha sido no início, a conversa fluindo, as risadas, a sensação de que juntos poderiam conquistar o mundo. Paulo pediu o vinho favorito dela, contou histórias engraçadas sobre clientes excêntricos, e por algumas horas, a tensão das últimas semanas pareceu se dissipar. Foi no caminho de volta para casa, enquanto caminhavam de mãos dadas pela orla de Copacabana, que Paulo finalmente tocou no assunto que pairava entre eles. Estive pensando, disse, observando o mar escuro além da praia iluminada. Talvez possamos encontrar um meio-termo nessa história toda. Teresa apertou sua mão, encorajando-o a continuar. E se você limitasse seu envolvimento com a oficina? Algumas horas por semana, predefinidas. O suficiente para ajudar seu irmão sem comprometer nossa vida. Era uma proposta razoável, Teresa tinha que admitir. E ainda assim, algo dentro dela resistia. Não era apenas sobre o tempo, era sobre liberdade, sobre reconectar com uma parte de si mesma que havia deixado para trás. Posso tentar, respondeu finalmente. Mas preciso que você entenda que isso é importante para mim, Paulo. Não é um capricho ou uma fase. É sobre família, sobre raízes. Paulo parou de andar, virando-se para encará-la. E eu? Não sou sua família também? 15 anos juntos não contam como raízes. A pergunta atingiu Teresa em cheio. Claro que sim. Você é meu marido, a pessoa que escolhi para compartilhar minha vida. Mas Carlos é meu irmão, e aquela oficina e é parte de quem eu sou, de onde vim. Por que preciso escolher entre vocês? Porque nem sempre podemos ter tudo, Teresa. Paulo soltou sua mão, retomando a caminhada. Às vezes a vida nos força a fazer escolhas difíceis. O resto do trajeto foi feito em silêncio.
Aquela noite, deitados lado a lado na cama que compartilhavam há anos, Teresa sentiu a distância entre eles crescer, apesar da proximidade física. Como tinham chegado a esse ponto? Quando o entendimento mútuo que sempre fora a base de seu relacionamento começara a se desfazer. Na manhã seguinte, Teresa chegou à oficina mais cedo que o habitual. Encontrou Carlos já trabalhando em um carro antigo, um Opala dos anos 70 que pertencia a um cliente fiel. Esse é o Sr. Augusto, explicou Carlos, limpando as mãos sujas de graxa em um pano. Vem aqui desde a época do pai. Esse carro era novo quando apareceu pela primeira vez. Teresa sorriu, imaginando seu pai jovem, recebendo aquele carro reluzente em uma oficina recém-inaugurada. Deve confiar muito em vocês para ainda trazer o carro aqui. Confiança é tudo nesse negócio, Teresa. As pessoas te entregam algo precioso e esperam que você cuide como se fosse seu. Carlos fechou o capô do carro. É o que o pai sempre dizia, pelo menos. Enquanto Carlos terminava o serviço, Teresa foi para o pequeno escritório revisar as mudanças que havia implantado no sistema administrativo. Criará uma planilha digital para controle de estoque, um método mais eficiente de cobrança, e reorganizar os arquivos físicos que antes se acumulavam em pilhas desordenadas. Parece um escritório de verdade agora, comentou Dona Cleide, trazendo um café para Teresa. Seu pai ia gostar de ver isso. Ele sempre quis modernizar, mas nunca soube por onde começar. Teresa aceitou o café, notando como a secretária idosa parecia mais animada nos últimos tempos. Como estão as coisas com a nova rotina, Dona Cleide? Está conseguindo usar o computador para as notas fiscais? Ah, ainda erro algumas coisas, mas estou aprendendo. Meu neto vem me ajudar de vez em quando. Ela sorriu, os olhos brilhando atrás dos óculos grossos. Nunca pensei que aprenderia essas coisas de computador na minha idade. Mas a senhora é uma boa professora, paciente como sua mãe era. A menção à mãe, que morrera quando Teresa ainda era adolescente, trouxe uma onda inesperada de emoção. Engoliu em seco, agradecendo o elogio com um sorriso contido. Mais tarde, quando Carlos terminou o serviço no Opala, os irmãos sentaram-se para almoçar no pequeno refeitório onde os funcionários faziam suas refeições. Era uma sexta-feira, e Teresa tinha tirado o dia de folga no escritório para ajudar com o fechamento do mês. Tenho novidades, anunciou Carlos, servindo-se de arroz. Lembra daquela ideia que você teve, sobre expandir? Encontrei um lugar que pode servir. Teresa parou a colher a meio caminho da boca. Já? Pensei que iríamos com calma, primeiro resolver os problemas aqui. E estamos resolvendo. Graças a você, a oficina já está respirando melhor. Mas essa oportunidade apareceu e não podemos deixar passar. Os olhos de Carlos brilhavam com um entusiasmo que lembrava o garoto que sonhava em ser engenheiro. É um galpão na Tijuca, perto da Praça Sáenz Penha. O dono está se aposentando e quer vender o ponto com toda a estrutura. Tem elevador hidráulico, cabine de pintura, tudo o que precisaríamos para começar. Teresa sentiu uma mistura de excitação e apreensão. A ideia de expandir tinha sido apenas teórica até então, algo para considerar no futuro, quando a situação financeira estivesse mais estável. Carlos, isso parece ótimo, mas e quanto custaria? Temos dinheiro para isso? Com o que economizamos nos últimos meses, mais um pequeno empréstimo, daria para dar a entrada. O resto poderíamos pagar com o faturamento das 2 unidades. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Teresa, pensa só, e a oficina Silva crescendo, orando o nome do pai, criando empregos. Poderíamos até contratar um engenheiro mecânico para supervisionar as 2 unidades, alguém com formação técnica que eu nunca tive. O entusiasmo do irmão era contagiante, mas Teresa havia aprendido a ser cautelosa com decisões financeiras apressadas. Precisamos fazer as contas direito, ver se é realmente viável. E se o empréstimo for muito alto, os juros podem comprometer todo o negócio. Já fiz as contas básicas. Carlos tirou um papel dobrado do bolso. Olha aqui. Com o aumento de faturamento que tivemos após as mudanças que você implementou, mais a projeção para a nova unidade.
Enquanto Carlos explicava os números, Teresa sentiu-se dividida. Por um lado, a advogada pragmática alertava sobre os riscos, sobre comprometer-se demais. Por outro, havia algo irresistivelmente atraente na ideia de construir algo juntos, de expandir o legado do pai. Vamos ver o lugar, decidiu finalmente. Se for tão bom quanto parece, conversamos com o banco sobre as possibilidades de financiamento. O sorriso de Carlos iluminou seu rosto. Sabia que você toparia. Marquei para vermos amanhã de manhã. O dono vai nos encontrar lá às 10. Teresa congelou. Amanhã. Mas amanhã é sábado. Sim, e Paulo e eu temos um compromisso. Há semanas combinamos de ir à casa de uns amigos em Petrópolis, passar o final de semana. Teresa mordeu o lábio, lembrando-se da promessa que fizera ao marido após a conversa na praia. Limitar seu envolvimento, não deixar a oficina consumir todo o seu tempo livre. A expressão de Carlos murchou visivelmente. Ah! Entendo. Podemos remarcar, então. Não, espera. Teresa pegou o celular, digitando rapidamente uma mensagem para Paulo. Vamos ver se conseguimos adiar a viagem para domingo. Assim posso ir ver o galpão com você e depois seguimos para Petrópolis. Enviar aquela mensagem foi mais difícil do que Teresa esperava. Sabia o que significaria para Paulo, mais uma vez, a oficina estava interferindo em seus planos, em sua vida a dois. Mas também sabia que esta era uma oportunidade que seu irmão não podia perder. A resposta veio quase imediatamente. Uma única palavra, ok. Teresa conhecia o marido bem demais para não perceber a frieza por trás daquela brevidade. Haveria consequências, uma conversa difícil à sua espera quando voltasse para casa. Mas agora, olhando para o rosto esperançoso de Carlos, para a oficina que lentamente retomava seu vigor, sabia que estava fazendo a escolha certa. Está confirmado, disse, guardando o celular. Amanhã às 10. O galpão na Tijuca era ainda melhor do que Carlos descrevera. Espaçoso, bem localizado, com equipamentos modernos que compensariam o investimento inicial. O atual proprietário, um senhor de quase 70 anos que lembrava vagamente o pai deles, mostrou tudo com orgulho de quem construíra o negócio do zero. Comecei com uma caixa de ferramentas e muita vontade de trabalhar, contou ele, enquanto caminhavam pelo espaço. Agora preciso descansar, aproveitar os netos. Mas queria que o lugar continuasse sendo uma oficina. Tem história aqui, sabe? Teresa e Carlos trocaram um olhar cúmplice. Sim, eles sabiam exatamente o que ele queria dizer. No caminho de volta, sentados no carro de Carlos, um modelo básico que ele comprará usado após vender o anterior para pagar o tratamento do pai, seus irmãos mal continham a excitação. Podemos fazer isso funcionar, disse Teresa, a mente já calculando números, organizando planos. Vou conversar com alguns clientes do escritório. Pessoas que podem nos ajudar com o financiamento, talvez conseguir condições melhores que as do banco. E poderíamos começar a especialização em carros importados, como você sugeriu. Tem muito potencial nesse mercado. A conversa fluía, cheia de possibilidades e sonhos compartilhados. Quando Carlos parou em frente ao apartamento de Teresa em Copacabana, ambos sabiam que algo importante havia começado ali. Não era apenas um negócio expandindo, era uma família se reconectando, construindo algo juntos. Obrigado por hoje, disse Carlos, antes que Teresa saísse do carro. Sei que não foi fácil mudar seus planos com Paulo. Teresa sorriu, o coração dividido entre a alegria do dia e a apreensão pelo que encontraria em casa. Família é importante. Você me fez lembrar disso. Quando entrou no apartamento, encontrou Paulo na sala, a mala de viagem já pronta ao lado da porta. Seu rosto estava sério, mas não zangado como ela esperava. Como foi? Perguntou ele, surpreendendo-a com um interesse aparentemente genuíno. Foi, e bom. O lugar tem potencial. Teresa sentou-se ao lado dele no sofá. Desculpe por mudar nossos planos de última hora. Paulo assentiu, olhando para as próprias mãos. Estive pensando enquanto você estava fora.
Sobre nós, sobre tudo isso. Teresa sentiu um frio no estômago. Aquele tom, aquele início de conversa, e havia ouvido coisas parecidas inúmeras vezes no escritório, de clientes que vinham consultar sobre divórcio. Paulo, eu sei que as coisas estão difíceis, mas deixe eu terminar, ele a interrompeu suavemente. Percebi que estive sendo egoísta, Teresa. Você está descobrindo uma parte de si mesma que ficou adormecida por muito tempo, e eu, em vez de apoiar, tenho tentado te puxar de volta para nossa bolha confortável. Teresa não esperava por isso. Ficou em silêncio, deixando que ele continuasse. Vi como seus olhos brilham quando você fala da oficina, dos planos com seu irmão. É o mesmo brilho que tinha quando nos conhecemos, quando falava sobre seus sonhos de se tornar uma grande advogada. Paulo segurou suas mãos. Não quero ser a pessoa que apaga esse brilho. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo silenciosamente pelo rosto de Teresa. Eu não quero perder você por causa disso, sussurrou. E não vai. Só precisamos encontrar um novo equilíbrio. Paulo sorriu, um sorriso pequeno mas sincero. Talvez eu até possa ajudar. Não sei nada sobre carros, mas entendo de negócios, de finanças. Posso dar uma olhada nos planos de expansão, se você quiser. Teresa o abraçou, sentindo um alívio tão profundo que quase a deixou sem ar. Ali, nos braços do homem que escolhera para compartilhar sua vida, entendeu que não precisava escolher entre seus mundos. Podia tê-los todos, a advogada bem-sucedida, a irmã reconectada com suas raízes, a esposa que construía uma vida ao lado de quem amava. Na segunda-feira seguinte, quando entrou na oficina trazendo Paulo para conhecer Carlos e discutir os planos para o novo empreendimento, Teresa sentiu que finalmente todas as peças de sua vida começavam a se encaixar. Não seria fácil, havia muito trabalho pela frente, ajustes a fazer, equilíbrios a encontrar. Mas pela primeira vez em muito tempo, o caminho à frente parecia claro e cheio de possibilidades. O velho Opala do Sr. Augusto ainda estava na oficina, reluzente após o serviço completo. Teresa passou a mão pelo capô polido, imaginando quantas histórias aquele carro carregava, quantas vidas tinha tocado ao longo dos anos. Pronta para o próximo capítulo? Perguntou Carlos, aproximando-se com Paulo. Teresa olhou para o irmão, para o marido, para o negócio que havia sido o sonho de seu pai e agora se tornava parte de seu próprio futuro. Mais do que nunca, respondeu, sentindo-se finalmente em paz com todas as partes de si mesma.